programa de hoje, nós vamos abordar um assunto extremamente importante, um problema atual, oportuno e necessário para você, para a família brasileira. Nós vamos conversar sobre depressão, o cárcere da alma. E vamos abordar este tema à luz do Salmo 142, versículo 7, que diz: "Tira, Senhor, a minha alma do cárcere." A depressão é um dos problemas sociais mais graves nos dias de hoje. Andrew Solomon, famoso escritor americano, escreveu um livro mundialmente conhecido chamado O Demônio do Meio-Dia. E nesse livro, Andrew Solomon diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral. É como vestir uma roupa de madeira. A depressão é como um parasita que suga a sua seiva, as suas energias. A depressão atinge hoje cerca de 15 a 20% da população mundial. Ela é a causa de muitas outras doenças. É sabido que a depressão é o principal fator do suicídio no mundo. E é importante frisar que há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Sobretudo, a idade entre os 15 e os 30 anos, o suicídio é hoje a segunda razão principal que leva as pessoas à morte. E o principal fenômeno ou fator que leva as pessoas a esse desespero a ponto de tirar sua vida é a depressão. Nós precisamos saber quais são as causas da depressão. Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda, diz que nessa sociedade adoecida, de desestrutura familiar, de desespero existencial, de avanço das drogas, da promiscuidade sexual, da despersonificação do ser humano, da solidão dos grandes centros urbanos, a depressão tem um canteiro fértil para florescer. E é importante entender que a depressão é multicausal. Ela pode ser gerada por um problema orgânico, obviamente. Ela pode ser gerada por alcoolismo, pelas drogas, por um problema emocional severo, por um luto traumático, por um divórcio doloroso, por uma enfermidade incurável, por uma perda financeira radical. Ela pode ser estimulada pelo radicalismo religioso ou até mesmo pelo patriotismo exacerbado. Muitas pessoas hoje vivem debaixo das garras deste mal avassalador. Talvez você que está me assistindo agora tenha enfrentado este drama. A depressão tira a esperança. Ela joga você numa cova existencial. Ela te oprime. Ela rouba suas energias, tira os seus sonhos e leva você a pensar que a vida não tem propósito, não tem sentido e nem futuro. Quando você é tomado pela depressão, você fica nutrindo um saudosismo até patológico de lembranças dos bons tempos do passado. Mas quando você olha para o futuro, você vê um cenário cinzento, você caminha por um deserto inóspito e você não vê saída. É como se você vivesse numa casa sem janelas, sem portas, sem luz no fim desse corredor. Muitas pessoas vitimadas pela depressão começam a flertar com a própria morte, pensando que não tem saída para este drama da depressão. É bem verdade que até no meio evangélico existem alguns equívocos em relação à questão da depressão. T.L. Osborne, por exemplo, um famoso pregador neopentecostal,
afirma que depressão é demônio. E aí, quando uma pessoa fica deprimida, se coloca mais um fardo em suas costas, dizendo para ela que ela está possuída por um espírito maligno que a deprime, que a tortura e perturba. Um outro escritor, também mundialmente conhecido, mormente nos meios mais conservadores, chamado Jay Adams, diz que depressão é pecado. E quando uma pessoa lida com esse drama, se coloca mais um fardo em suas costas, dizendo que ela fez alguma coisa errada, que ela está colhendo o que ela plantou de errado, de algum pecado que ela não confessou. Nós precisamos afirmar o seguinte, que a depressão pode até ter a ver com influência maligna. Uma pessoa que lida com ocultismo e que vive imersa e mergulhada no meio desse emaranhado de feitiçaria, pode enfrentar uma depressão como resultado deste envolvimento. Também é verdade que uma pessoa que está vivendo em pecado ou cometeu um deslize moral e está guardando isso no coração secretamente, isso pode gerar uma depressão, como aconteceu com o rei Davi, que adulterou com Batseba, que mandou matar o seu marido, que se casou com ela e achou que estava tudo certo. A Bíblia diz que o seu vigor tornou-se em sequidão de estio. Porém, é preciso afirmar que a depressão é uma doença e ela pode atingir pessoas que estejam vivendo uma vida bonita, uma vida coerente, uma vida piedosa, uma vida santa. É possível que uma pessoa cristã, cheia do Espírito Santo de Deus, lide e enfrente esta doença com todos os seus horrores. É interessante que John Piper escreveu um livro importantíssimo chamado O Sorriso Escondido de Deus, e ele fala de 3 personagens da história, David Brainerd, John Bunyan, William Cowper, homens santos de Deus, que lidaram com depressões severas. William Cowper, por exemplo, chegou a ponto de tentar tirar sua vida algumas vezes. Ele que era um compositor cristão, seus hinos são cantados ainda hoje, precisou de alguém para acompanhá-lo a vida toda, para que ele não tirasse a sua vida. Porque a depressão é uma realidade inegável, é uma doença que precisa ser tratado como tal. André Solomon chega a dizer o seguinte, que nós devemos tratar a depressão com remédio, com terapia e com fé. A Bíblia chega, por exemplo, a falar de Elias, o profeta de Deus. Aquele homem que foi levantado por Deus num tempo de crise em sua nação, que confrontou o rei Acabe, que confrontou a nação apóstata, que desafiou os profetas de Baal. Um homem que orava a Deus e os céus fechavam as suas comportas, orava a Deus e os mortos ressuscitavam, orava a Deus e o fogo caía do céu, orava a Deus e as torrentes voltavam a descer. Um homem de Deus que andava na presença de Deus. Num dado momento, ele enfrentou o drama da depressão. Enfrentou o drama da depressão porque ele tirou os olhos de Deus para colocar os olhos nas circunstâncias. Enfrentou depressão porque ele olhou para a vida com óculos escuro e pensou, só eu fiquei, Senhor. E Deus disse, não, tem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Olhou para a vida também, não apenas com esse pessimismo, mas com as lentes do retrovisor. Deus, o melhor da minha vida ficou para trás, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu estou desesperado com a própria vida, então tira a minha vida, Senhor. E Deus trata de Elias, desse processo triste da sua depressão. E Deus chega para ele e lida com a depressão dele de algumas maneiras. Primeiro, sonoterapia, botou-o para dormir. Segundo, uma refeição especial no deserto. Terceiro, Deus o mandou sair da caverna e abrir o coração e desabafar. Quarto, Deus restaurou a sua vida, Deus restaurou os seus sonhos, Deus restaurou o seu ministério e Deus mostrou para ele que o melhor da sua vida ainda estava pela frente. Eu quero dizer para você que há esperança para este grande drama da depressão.
a cura. Isso é um ciclo, vai passar. A luz vai voltar a brilhar. Você precisa ter esperança, você precisa buscar boas companhias, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar aqueles que hão de ser bálsamo divino para o seu coração. Eu quero dizer para você que o salmista, quando ele estava passando por este vale escuro da depressão, num desespero existencial, ele orou a Deus e disse: ó Deus, tira a minha alma do cárcere. Talvez você que está me assistindo agora está vivendo dentro de um cárcere existencial. Você está vivendo numa masmorra de trevas, de solidão, de vazio existencial. Talvez você está prisioneiro nesse cipoal e você não consegue sair. Pois eu quero lhe dizer o seguinte, que há esperança para você. Jesus Cristo, o Salvador, Ele pode socorrer você. Ele pode restaurar sua sorte. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode dar paz à sua alma. Ele pode inundar todo o seu ser com alegria indizível e cheia de glória. Jesus Cristo pode lançar luz nas suas trevas. Ele pode resgatar você desse poço escuro. Ele pode acolher você nos seus braços eternos. Ele pode dar vida e vida em abundância para você. Não fuja da vida, não se desespere, não se lance no abismo da autodestruição. Não entre nessa caverna escura do desespero, da solidão, de pensar que a vida não tem sentido, não tem propósito. Volte-se para Deus, volte-se para Jesus. Ele tem para você vida plena, vida maiúscula, vida superlativa, vida eterna. Deus quer oferecer para você, neste momento, uma vida que vale a pena ser vivida. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Você precisa buscar também uma igreja onde você possa congregar, uma igreja bíblica, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, onde você possa ouvir a mensagem, as boas novas do Evangelho e encontrar uma família que ame você, que valorize você, que vai ajudar a você a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Deus querido, eu quero colocar as pessoas que nos assistem agora nas tuas mãos. E eu quero te pedir que elas encontrem em Jesus Cristo, teu Filho, a plenitude da vida que tu ofereces a cada um de nós. Que a tua bênção, que a tua paz, que a alegria do teu Espírito inunde estes corações, em nome de Jesus. Amém.